Olá, pessoal! Boas-vindas a mais esta análise especial de The Foundry, um conteúdo trazido pela Ford College. Na nossa última exploração, a gente mergulhou fundo no impacto da arquitetura e da interoperabilidade no throughput da rede Solana, lembram? Pois bem, hoje o nosso foco é olhar para dentro. Vamos desvendar juntos os fundamentos do gerenciamento de dados no FireDancer. Chegou a hora de entender exatamente como a informação flui lá nas engrenagens internas e, claro, onde a verdadeira eficiência é construída. Passando rapidinho pelo nosso roteiro de hoje, nós vamos cobrir 1. Introdução ao FireDancer, 2. A estação de tratamento, 3. Componentes do validador, 4. Rastreamento e telemetria, 5. O fluxo de otimização e, por fim, a nossa conclusão e próximos passos. Vamos lá! Seção 1. Introdução ao FireDancer, Managing the Data Flood. Olha só, ninguém gosta de um sistema alagado e transbordando, não é mesmo? Principalmente quando existem milhões de transações ali, aguardando na fila. Para entender a solução que estamos estudando, é muito útil considerar esta citação. Pense no FireDancer como uma estação de tratamento de água industrial. Uma usina desse tipo é projetada para mover, filtrar e armazenar um volume absurdo de coisas sem sofrer entupimentos no meio do caminho. Detalhando um pouco mais essa nossa analogia, a água bruta representa os pacotes de rede exatamente da forma como eles chegam da internet, totalmente caóticos. O trabalho principal de um validador é justamente pegar essa água bruta, processar tudo isso em tempo recorde e transformar em água tratada. E essa água tratada é o estado limpo e seguro que acaba gravado permanentemente lá no armazenamento do CloudBreak. E o grande desafio? Fazer tudo isso sem deixar o sistema transbordar de dados. Seguindo em frente, seção 2, a estação de tratamento. Following the flow. Acompanhando a linha do tempo exata desse processamento é literalmente uma dança coreografada. Tudo se inicia no milissegundo 1, com o I/O de rede, que é a nossa captação. No milissegundo 2, avança para a deserialização, onde ocorre a filtragem. No 3, atinge o sequenciador de POG. No 4, flui para o staging em memória. E no 5, finalmente deságua na persistência. Cada pequeno milissegundo aqui é rigorosamente rastreado para manter a eficiência lá em cima. E agora vamos abrir as máquinas. Seção 3, componentes do validador. The Machinery. Fazendo a ponte entre os termos técnicos pesados e a nossa metáfora da estação de água, tudo começa a fazer muito sentido. O I/O de rede atua como as válvulas de admissão principais. Os deserializadores são aqueles filtros grosseiros iniciais, sabe? Os responsáveis por reter e já descartar dados corrompidos logo de cara. Já o sequenciador de prova de história, o famoso POH, funciona como um medidor de fluxo cronológico. O ponto crucial de entender aqui é que o POH fornece a ordem exata de tempo, que é super necessária para coordenar todo o processamento paralelo sem causar acidentes e colisões no caminho. Bom, e todo esse fluxo contínuo precisa ser contido em algum lugar, certo? É aí que entram os nossos reservatórios de retenção. O staging em memória atua como aqueles tanques temporários de fábrica, enquanto o CloudBreak é o grande e definitivo reservatório final. E aqui vai um detalhe de engenharia que é bom guardar. Se esses tanques forem dimensionados de forma errada, vai dar dor de cabeça. Tanques pequenos demais geram o que chamamos de retropressão, travando a rede. Por outro lado, tanques grandes demais não ajudam, eles apenas mascaram ineficiências escondidas lá atrás no pipeline. Vamos entrar na sala de comando agora. Seção 4, rastreamento e telemetria. Inside the Control Room. Olhando para os nossos painéis de monitoramento, existe uma diferença absolutamente crucial entre a profundidade da fila e o tempo na fila. A profundidade apenas indica o volume de dados aguardando. Um volume alto pode ser normal em momentos de pico. No entanto, o tempo na fila, esse sim é o verdadeiro indicador de que um cano está entupido. O problema nunca é apenas ter muita água. O problema, de fato, é a água ficar estagnada por muito tempo. E saber interpretar esses sinais vitais é como ler uma matriz de diagnóstico médico, mas para software. Por exemplo, vamos imaginar uma alta latência de parciamento combinada com uma fila curta. O que isso significa? Isso aponta claramente para um gargalo de processamento na CPU e não um congestionamento da rede em si. Entender essas assinaturas é a forma definitiva de encontrar a raiz exata do problema sem perder tempo com suposições. Mais claro, olhar métricas isoladas não conta a história toda. É preciso unir os pontos através de 2 eixos de correlação. O alinhamento de séries temporais permite sobrepor os dados para encontrar picos que acontecem ao mesmo tempo. Já o rastreamento causal, bom, esse é brilhante.
Ele usa os IDs dos slots do PodGreen como se fossem códigos de rastreio de um pacote dos Correios, sabe? Isso permite acompanhar o passo a passo exato de uma transação específica vagando por toda a fábrica. E com as ferramentas em mãos, vamos ao trabalho. Seção 5. O fluxo de otimização. Fixing the Lee. O fluxo de trabalho da engenharia para fazer essa otimização acontecer segue 5 passos muito precisos e metódicos. Primeiro, mapear a rede. Segundo, instrumentar com medidores de telemetria. Terceiro, estabelecer uma linha de base segura. Quarto, estressar o sistema inteiro com cargas direcionadas. E quinto, iterar com soluções focadas. Seguir exatamente essa ordem é o que impede a gente de fazer otimizações baseadas em falsos sintomas no final da tubulação, quando na verdade o problema real estava lá no comecinho, na válvula de entrada. Chegando na nossa reta final, seção 6, conclusão e próximos passos. Wrapping up the blueprint. O maior aprendizado desta nossa análise é que ganhos reais de eficiência nunca surgem de achismos ou suposições. Eles vêm de um alinhamento rigoroso dos tamanhos dos buffers, dos formatos de serialização e do agrupamento de dados perfeitamente sintonizado com o perfil real de tráfego que chega nas nossas válvulas. O que nos deixa com uma pergunta enorme no ar. Como o consenso afeta essas válvulas? Até este ponto da nossa jornada, a gente viu o sistema de dados rodando de forma isolada, num ambiente controlado. Mas a integração do consenso com todas aquelas regras super rígidas de comunicação da rede vai colocar uma pressão colossal sobre toda essa nossa estação de tratamento. O desafio de engenharia que a gente vai ver no futuro apenas aumenta e as coisas vão ficar muito interessantes. Para quem quer dominar completamente esse tópico e desbravar as profundezas da arquitetura avançada de validadores e de todo o universo Web3, a recomendação é clara: acessem o portal educacional em Ford College. É um recurso valiosíssimo para solidificar tudo o que exploramos aqui e continuar essa jornada de descobertas. O estudo contínuo é o que constrói uma base de verdade. A gente fica por aqui. Até a nossa próxima análise especial.